Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h10 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, com a rodada de entrevista com os candidatos, a primeira rodada, recebendo o candidato Roberto Henriques à Prefeitura de Campos. E no bloco anterior, o senhor concluía um raciocínio, pode terminá-lo, e eu fiz uma pergunta também com relação à questão da economia ainda. Né, dessa crise que a gente está vivendo sem precedentes. Os painéis que foram realizados pela Folha da Manhã, como a gente citou aqui, pelo jornalista Luiz Abreu Barbosa, um deles eu achei muito fantástico, muito bacana. É pena que a lei para o setor privado é uma, né, e para as estatais são outras. Evidentemente que para o poder público, né, é outro. Então, mas chegou a ter empresários citando que os servidores deveriam ganhar por produtividade. Isso até chegou a ter comentário agora, né, ser ventilado numa possibilidade aí para reforma administrativa do governo federal e essa coisa toda. E muito se falou aqui em um recadastramento dos servidores, montar uma espécie de acompanhamento de cada servidor desse, para que pudesse a prefeitura tentar enxugar o máximo possível e explorar o máximo de potencial que os servidores da cidade têm. E eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso, Roberto Henriques. Eu falei aqui atrás, no outro bloco, que existem algumas pessoas que não estudam, não debruçam no estudo, que podem consultar dados, inclusive da OCDE, e consultar os dados do IPEA. Porque, caso contrário, quando a gente fala a partir do que os outros falam, existe um conteúdo ideológico nisso. Esse é o discurso do sistema financeiro que coloca na boca de alguns comentaristas econômicos aí, pelo país afora. E, às vezes, isso bate tanto que as pessoas começam a repetir. E satanizam o servidor público. O problema não a questão não é satanizar o servidor público. A questão é o prefeito presidir o colegiado de governança. Ele saber delegar, saber cobrar, saber animar a sua equipe, fazer ela produzir, dialogar com ela, se aproximar dela. Eu estava ouvindo aqui um passarinho cantando. Tá? Os passarinhos lá na floresta, um chega perto do outro para se influir, para aprender a cantar bem. Então, quando o prefeito ele tem vocação para ser prefeito, quando ele é alguém que demonstra para a sua equipe toda uma vitalidade, no sentido de gostar de ser prefeito, ele acaba contagiando o conjunto da sua equipe. Então, não vai ser ponto eletrônico, não vai ser fiscalização de produtividade, correto? Que vai realmente redundar numa melhoria do serviço público. Será na criação, através do prefeito, dos seus secretários, formar realmente um colegiado solidário. Eu tenho exemplos que eu dei quando fiquei prefeito. Eu assumi a prefeitura na maior crise de dengue do município. Como que nós resolvemos aquilo ali? Eu dizia, não existe secretaria, existe prefeitura. Vamos prefeiturar. Incutir em todo mundo aquele espírito. Em pouco tempo, desceu a curva de contaminação. Controlamos tanto. Pergunta ao doutor Luiz José de Souza. Não existiu dengue em 2009, porque nós tratamos da coisa como governo, como administração pública, e não como um trabalho isolado ali do CCZ, do Centro de
de dengue, de referência da dengue. Então, não adianta a gente falar esse tipo de coisa, de que tem que diminuir o servidor. Eu já dei números aqui, consulte lá, 12%. O que precisamos é racionalizar o organograma da prefeitura para que ele seja um organograma eficaz e não só o organograma, o fluxograma, que vai fazer a administração andar e oferecer com eficácia os serviços públicos. Agora, quanto a fiscalizar a produtividade, é só o chefe imediato. O chefe imediato é quem? É o chefe de seção, é o diretor do departamento, é o secretário e depois o prefeito lá em cima. Então, é ele liderar a sua equipe. Na minha governança é assim. Quem trabalhou comigo sabe. Eu delego... A gente precisa entrar já no assunto, no outro assunto desse outro bloco, por favor. Roberto, por favor, a gente precisa entrar nesse outro assunto aqui, que a gente já falou do assunto de economia no primeiro bloco. Que esse problema, eu às vezes sou extenso pelo seguinte, porque eu trato da questão da prefeitura, dessa crise, com estudo, com seriedade, eu me debruço, eu reflito, eu conheço isso aí, eu conheço a prefeitura, eu estudo, eu me dedico, eu converso com as pessoas, converso com os dados, então eu falo com propriedade, modéstia à parte. Então, às vezes, eu sou extenso, porque nós não podemos dar respostas pontuais de tipo de época de eleição. Eu não sou um cara que sou governado pelo conjunto de marqueteiro de uma eleição. Nós estamos discutindo o problema do município. E o problema é grave, nós temos que debruçar em cima dele, e o prefeito que assumir aí vai ter que ter capacidade de governar. Não, até te peço desculpa, Roberto, mas como a gente tem um tempo certinho, a gente dividiu os blocos, enfim. Mas vamos lá. Uma coisa que acaba surgindo, né, na cabeça do eleitor, do cidadão campista, é ver o passado de cada candidato. Você foi próximo muito tempo do Garotinho, você foi vice-prefeito do Mocaibe, assumiu a prefeitura quando ele foi afastado. Isso, no momento que se fala bastante do passado dos candidatos, pode ter um peso negativo para a sua candidatura? De jeito nenhum. Aí não é o povo que pensa assim. São alguns que tentam desmerecer a minha história falando isso. Falando assim, Roberto já esteve com o Garotinho. É claro que eu já estive. Nós éramos do mesmo partido. Roberto já esteve com Arnaldo. É claro, é verdade. Eu não sou homem de negar o passado. É claro que nós estávamos no mesmo partido. Eu era um quadro do partido que era chamado a ajudar na governança. Roberto Henriques não foi vice de Mocaibe. Eu já ensinei ao meu vice. Veja a entrevista que o meu vice dá. Não existe cargo vice de alguém. É vice-prefeito municipal. Os mesmos juramentos que faz o prefeito, faz o vice. Eu, inclusive, no dia, a Aldir assistiu o meu discurso, no dia da convenção. Eu disse para o meu vice, seja um vice igual o Roberto Henriques foi, cumpridor da Constituição Federal. Então, realmente, agora, no governo do Mocaibe, eu não ocupei, eu fiquei na função de vice. Eu não ocupei secretaria quando nós fomos eleitos. Então, aí reside a minha qualidade. Sabe por quê? Eu sou aquele que não se perdeu. Roberto Henriques é aquele que não se perdeu. Eu estive com Garotinho, sim. Mas no momento que Garotinho se perde, deixa de ser aquele prefeito que eu elogio muito quando foi prefeito a primeira vez e passa a ter um projeto pessoal, eu rompi com ele. Depois, Arnaldo, eu rompi com ele no auge. Eu fui a primeira pessoa a levantar a voz. Hoje todo mundo defende o royalties do petróleo, até os gastadores.
Até os que ajudaram a delapidar os royalties, fala aí, os prefeitos gastaram os royalties, né? Tem muito sócio da gastança que quer posar de bom moço hoje. Então, Roberto Henriques nunca cochilou, enquanto muitos dormiam. Batiam palmas para a gastança de Arnaldo, batiam palmas para a gastança de Mocaibe. Então, eu nunca esperei o governo terminar para eu discordar dele. Eu não sou desse tipo. Eu discordei de Garotinho no auge. Eu deixei de ocupar cargo de relevância no governo do Estado e fiquei com Brizola no osso, no PDT. Eu briguei com Mocaibe no auge dele, quando muitos batiam palmas, quando ele começou a entrar na porta larga da perdição. Então, ninguém me pega na omissão. Sabe por quê? O meu primeiro compromisso é com a minha consciência e com o povo de Campos. Então, pelo contrário, isso só me enobrece, Aldir, tá? Por quê? Porque eu não sou alguém que se acomoda nos cargos, tá? Eu sou chamado a ajudar um governo? Sou, eu colaboro. Quando eu vejo, eu não vou brigando, que eu não sou um cara de logo ir brigando. Eu admoesto, eu chamo, converso, eu opino, eu aconselho, eu dialogo. Mas aí o cara vai para a porta larga da perdição, eu tenho que ir junto? Não, eu me posicionei. Com 9 meses, eu rompi com o governo de Rosinha. Sabe por quê? Porque eu apresentava o projeto do lote urbanizado para resolver o problema da habitação, tá? E não fazer esses conglomerados longe, tirando as pessoas do seu sítio cultural. Quando eu vi aquilo, eu fui para cima dela. Para lá, prefeito. Eu adoeço, não posso ser candidato, porque eu adoeci do coração. Eu dei a ideia à senhora, inclusive, da senhora fazer um programa de habitação que pudesse contemplar os lotes urbanizados. Por exemplo, dei até um exemplo a ela, entendeu? Ali assim, prefeito, por exemplo, na região do Parque Guarulhos, São Mateus e Lebré, as pessoas que estão em área de risco estão ali no Brejo Jacaré, no Beira Lago, estão na Chatuba do Lebré. Então, por fotografia aérea e pelo próprio cadastro imobiliário, vamos identificar terrenos ali mesmo e fazer um plano inclinado de 3 andares. Isso porque eu estudo. Isso é um projeto que foi idealizado em Porto Rico na década de 70. Vai ficar mais barato, prefeita, porque ali já está o transporte, já está o asfalto, já está a energia, e não vamos tirar as pessoas do seu sítio cultural. Ela concordou. Aí lá na frente apresenta um edital de 10 mil casas, que não sei o quê, desapropriar terreno. Eu falei, prefeita, a senhora disse que ia ser a prefeita da mudança, mas a senhora vai ser a prefeita da continuância. Aí eles brigaram comigo. Aí o seguinte, eu agi em causa própria? Não. Ninguém nunca pegou um ato meu em que eu agisse em causa própria. Quando eu rompi com o Garotinho, rompi com o Mocaibe, rompi com o Arnaldo, rompi com Rosinha. Sabe por que eu rompi com todos eles? Para não romper comigo mesmo e com os ideais do povo de Campos dos Goitacazes. Mas faço isso num alto nível, dentro do campo das ideias. Eu não sou daqueles que ficam aí xingando, falando pelos cotovelos. Eu discuto em cima de temas públicos. Não quero saber da vida particular de ninguém. Eu quero saber dos públicos. Roberto, você se coloca hoje candidato, você está hoje candidato pelo PCdoB. Você se considera um cidadão de esquerda, um cidadão político de esquerda? Por quê? Olha, eu sempre fui social-democrata. Essa é a minha matriz ideológica. Eu venho do socialismo, chamado socialismo moreno, que é a social-democracia de Leonel Brizola e o trabalhismo de Leonel Brizola. Quando eu me aborreço no PDT com o Carlos Lupe, né, que o partido hoje é um partido que não tem eleição interna, é tudo na provisória, entendeu? É um partido cartorial, ele só se abre em época de eleição, entendeu? Aqui em Campos mesmo, né? Então, veja bem, quando a gente rompe, não só eu, mas outros quadros, eu fiquei assim sem uma certa referência dentro da minha matriz partidária. Por quê?
Aqui em Campos, o PT estava ligado ao arnaudismo, né, como Mocai. O PCdoB também, né, os denominados partidos de esquerda. Então, eu tive que ir, muitas vezes, por sobrevivência política, onde eu não queria ir, mas tive que ir por força do tempo, força da história, para eu não morrer politicamente. Mas eu tive, assim, um presente da história, que foi no momento em que pessoas como Nilo Batista, como Vivaldo Barbosa, Ronald Barata, José Maurício Linhares, Eduardo Costa, amigos do Brizola, assim como eu, que me tornei, com a saída de garotinho do PDT, eu fiquei como um personagem aqui na região, mais ligado a Brizola, e me honrou muito eu seguir Brizola até ir depositar o seu corpo em solo pátrio, lá em São Borja. Então, veja bem, eu fui convidado por esse grupo, só nós também saímos do PDT, queremos todo mundo junto para o PPL. Aí ficamos lá no PPL. Quando foi ano passado, houve um enlace do PPL com o PCdoB, por causa da cláusula de barreiras. Aí, nesse enlace, o que ficou esse acordo dentro do partido? Que o PCdoB, através do movimento 65, abrigasse, além dos seus antigos filiados, dos seus antigos confessores da sua ideologia, se abrisse para outros confessores, que é o pessoal do trabalhismo histórico, que vem lá de Getúlio Vargas e Brizola, da social-democracia aqui de Brizola, pregada pelo Brizola. E, no caso, sou eu e tantos outros. Tanto que hoje, no nosso partido, está o neto do Brizola, está o filho de João Goulart, estão pessoas como Eduardo Costa, pessoas que serviram e foram amigos pessoais do Leonel Brizola, o professor Ézio Cordeiro, que foi assessor do Brizola, e tantos outros. Então, eu me sinto, sim, como homem de esquerda, dentro daquela definição que veio lá da Revolução Francesa. Quem senta à direita no parlamento apoia os banqueiros, apoia a burguesia, a elite nacional. Quem senta à esquerda no parlamento defende a sociedade como um todo, uma sociedade fraterna, defende os trabalhadores, defende o Estado democrático de direito, defende um mundo onde as pessoas tenham oportunidades, entendeu? Então, essa é a definição de esquerda e direita. E não, muitas vezes, tem gente aí dizendo que é de esquerda sem saber por quê. E gente dizendo que é de direita sem saber o que. Fizeram agora a Sara, aquela menina maluquete lá, que já deu tiro para lá em cima do STF, os bolsonaristas estão chamando ela de comunista, chamaram a Globo de comunista, discorda dessa gente, chama de comunista, como se não sabem nem o que é comunismo, entendeu como? Comunismo... Mas, Roberto, aproveitando até o gancho dessa sua colocação, eu quero fazer uma outra pergunta. Com relação a nós mesmos, jornalistas, né, qualquer colocação que a gente faça contra o atual governo federal, nós somos classificados como comunistas. Todo mundo é comunista, é comunista. E numa eleição em que, no município que Bolsonaro teve 65% dos votos no segundo turno, um candidato do Partido Comunista, não é uma situação meio complicada de se lidar? Não é difícil de chegar a esse eleitor? Que, convenhamos, 65% dos votos na cidade é uma votação expressiva, embora cada eleição seja uma, né? Cada eleição é uma história, você definiu muito bem, né? Mas veja bem, a sociedade campista está muito reflexiva. Ela não vai cair nessa conversa fiada, entendeu? De ideologizar. Nós não podemos ideologizar a prefeitura e os nossos problemas, porque quando você não quer resolver um problema, Arnaldo, você ideologiza o problema. Eu vou despartidarizar a administração pública municipal. Sabe por quê? Porque só com a união de todos os campistas nós vamos vencer todas essas dificuldades. Eu sou uma figura essencialmente prática ao governar. Pergunta quem trabalhou comigo como secretário, como prefeito,
como que eu sou muito pragmático e desenvolto para presidir a governança. Então, o que acontece é o seguinte, o sistema do poder, quando eu falo poder, o rico, não é os ricos de Campos, que acham, muita gente define fulano como rico, né? Eu defino o rico, é o 1% mais rico do Brasil que come o músculo do Estado brasileiro e explora o povo brasileiro, que é um sistema financeiro. Explora o povão, explora o pequeno e médio empresário. E essa gente não paga imposto, como eu falei lá atrás, os bancos não pagam juros sobre os dividendos, correto? Se você, o dinheiro, a Maria Lúcia Fatorelli, ela fez um cálculo, ela disse o seguinte, ela disse com muita propriedade, que ela é uma estudiosa, que se o Brasil parasse de pagar e remunerar a sobra de caixa dos bancos, daria para fazer um programa social com recursos 7 vezes mais do que o Bolsa Família, do que se paga ao Bolsa Família. Então, quando a gente fala aqui do rico, às vezes tem gente aqui até de classe média, e é assim, vai tirar o meu, entendeu? Precisa parar com esse preconceito, porque é o seguinte, sabe o que é isso? É uma jogada do sistema, você que está me ouvindo em casa, pensa bem. Lá atrás, no período da escravidão, o patrão dizia assim para o pessoal na fazenda, os escravos, vocês não tomam leite com manga, não. Manga com leite faz mal. Entendeu? Porque a manga foi um fruto importado da Índia, né? Pela Rainha Vitória, né? E depois veio chegando para cá, para as Américas. Então, o que acontece? Hoje, os poderosos que não querem perder os lucros que ele tem, a grande fatia que eles roubam do povo brasileiro, eles sataneiam, olha os comunistas, comunista come criança assada, entendeu como? Então, desinforma a população. Existem comunistas e comunistas. Por exemplo, você acha que eu, um homem libertário como eu, vou apoiar um babaca como aquele gordinho babaca lá da Coreia do Norte? Você acha que aquilo lá presta daquela forma? Você acha que eu vou apoiar? Um minuto, candidato. Um minuto. Eu apoio coisas certas que o socialismo possa ter feito, tanto na Rússia como em Cuba. Mas eu quero que Cuba seja um país que tenha mais de um partido, caramba. Então, lá atrás, nós já falávamos isso, já questionávamos isso. Será que eu vou apoiar várias barbaridades que Stalin fez na Rússia? Eu digo isso dentro do Partido Comunista do Brasil, camarada. Eu sou um filho da liberdade, correto? E eu não posso, de forma alguma, enquadrar, né? Como, por exemplo, eu expliquei aqui, estava iniciando a explicar. A palavra comunismo vem de comunes do latim, que quer dizer os comuns. E existem vários comunismos. As comunas já existiram lá há 7.000 anos. Depois, no princípio, na fase inicial do cristianismo, leia lá, capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. E todos tinham tudo em comum. Não havia necessitado dentre eles. Os viajantes que por ali passavam exclamavam: vede como que eles se amam. Então, a vida comum... Fechamos aí, Roberto. É uma vida de oportunidades para todos. Perfeito. Agora, será que muitas coisas que se apresentam como comunismo é a verdadeira idealização
daquelas comunas lá de trás, não. Obrigado, Roberto. Deixa eu encerrar aqui esse bloco. Peço desculpas ao senhor, só para a gente cumprir o tempo aí, né? E a gente faz esse bloco, fechando exatamente às 8h35. E no próximo bloco o tema será sobre projetos para o seu governo, né? Os seus planos, o seu plano de governo. Arnaldo, Aldi, alguma conexão aí? O Arnaldo, inclusive, caiu. Tivemos um pique de luz forte aqui no centro, né? E graças a Deus está tudo sob controle aqui. Mas, Aldi, você quer deixar alguma conexão ou vamos direto então para o último bloco? Tranquilo então. Arnaldo voltou também, então no próximo bloco a gente volta com o... Nogueira. Oi. Nogueira. Sim. Minha conexão caiu, não ouvi a conclusão da pergunta, mas eu queria, antes da gente ir pro próximo bloco, a gente desconta lá na frente, só fazer uma última pergunta desse bloco, Roberto, que eu não posso deixar de fazer sobre essa questão partidária. Mas aí você faz o seguinte, Roberto, você faz a pergunta e ele responde no próximo bloco. Pode ser? Porque o próximo bloco é o bloco mais importante, eu não queria começar com política, é o bloco de propostas. Eu queria que ele fosse sucinto em 1 minuto para responder, pode ser? Bom, Depende. É uma pergunta... A pergunta é simples, Roberto. PT, PCdoB e PSOL com candidatos, 3 partidos de esquerda, num município que, como eu disse, 65% do eleitorado votou em Bolsonaro na última eleição. Como que fica essa situação? Não fica mais difícil para os partidos de esquerda? Com 3 candidatos? Eu nunca tive nada fácil na minha vida. Eu sempre desafiei as impossibilidades. O povo de Campos vai fazer uma insurreição silenciosa, igual os Inconfidentes fizeram. Aguarde e vocês verão. 8h37, vamos ao intervalo. Então não roubou tanto tempo assim não. 1 minuto só, mas será descontado do próximo bloco. Rapidamente ao intervalo e a gente volta com Folha no Ar, primeira edição.